Olá, estimados irmãos e irmãs, salve irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos dar continuidade aqui à nossa série de estudos, a nossa escola bíblica dominical, falando sobre a pergunta número 39. Estamos aí, seguindo os estudos no Catecismo Maior de Westminster. Chegamos à pergunta número 39. Hoje nós vamos falar sobre a pergunta número 39 e 40, mas antes façamos uma oração. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, pelo privilégio de estarmos estudando, aprendendo mais de Ti, Pai. Tua santa palavra, por meio, Senhor, das explicações dos teólogos em Westminster há tantos e tantos anos. Fala conosco e instrui-nos, Pai, por meio da Tua santa palavra, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta número 39 do nosso Catecismo Maior de Westminster, ela afirma, ou ela questiona, qual a necessidade do mediador ser um homem? Pois então, a resposta elaborada por eles é a seguinte: era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e solidarizar-se com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Os textos bíblicos, meus irmãos, que reforçam e testificam essa afirmação, essa construção dessa resposta, estão aí distribuídos, mas nós vamos ler cada um deles. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele afirma, porque, como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, nosso Senhor Jesus, muitos se tornarão justos. Isso nós encontramos na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 19. O mesmo apóstolo Paulo, o mesmo autor da carta aos Romanos, Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, os versos 4 e 5, diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nosso Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A afirmação de Paulo aqui é que o nosso Senhor Jesus, ele nasceu de uma mulher, ele era homem, ele é um homem, está sentado ao lado de Deus Todo-Poderoso. E ainda o autor de Hebreus afirma: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, a morte do nosso Senhor Jesus destruiu, ele, participado comum de carne e sangue, um mediador verdadeiramente homem, de carne, de sangue. O mesmo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, um pouquinho mais na frente do que nós acabamos de ler, diz: este, no entanto, porque continua sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Na resposta que nós acabamos de ler, afirma que o mediador ele tinha que sofrer e interceder por nós em nossa natureza. Só reforçando um conceito de natureza, natureza é aquilo que não se pode mudar. Sempre seremos homem. A natureza de uma cadeira é ser uma cadeira. A natureza de uma mesa é ser uma mesa. A partir do momento
não tem mais aquela função, deixou de ser aquilo, ele perde o conceito de natureza. Então, a nossa natureza é uma natureza humana. E o Senhor Jesus, ele se fez homem, ele veio em carne, se fez fraco como nós, no sentido de se tornou carne. Hebreus 4, de 14 a 16, ainda afirma: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual o objetivo do mediador ser homem? Para que nós recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Essa era a necessidade do mediador ser um homem. Mas vamos atentar aqui, dentro dessa resposta, para 3 questões. Primeiro, a responsabilidade do homem. Segundo, a restauração do homem. E terceiro, a solução de Deus. Qual a necessidade do mediador ser homem? Vamos analisar isso de 3 maneiras. Sobre a responsabilidade do homem, os irmãos, se puxarem aí na lembrança, vão recordar que quando Deus, em Gênesis 2:17, criou tudo, nós temos a afirmação no versículo 9 do capítulo 2, que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coloquei aí uma foto de uma árvore no meio de um jardim, uma árvore diferenciada, apenas para a gente ilustrar que havia uma árvore no meio do jardim e que essa árvore ela não deveria ser consumida por Adão e por Eva, como afirma o versículo 17 do capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aquela árvore que ele não podia comer era a responsabilidade do homem. O homem tinha como orientação e obrigação dada pelo próprio Deus Todo-Poderoso, ele tinha a obrigação de cuidar daquele jardim. Ele era perfeito. Aquela árvore, ela era o símbolo visível do acordo firmado. Olha, esta árvore você não pode comer. Então, nós acabamos de fazer um pacto, o pacto das obras, como nós vimos um pouquinho lá atrás nas nossas perguntas. Mas o homem trocou a verdade divina pela mentira de Satanás. E aí, a partir do momento que o homem cai, ele desobedece, ele deixa de fazer aquilo que Deus mandou, ele tem a obrigação de restaurar esse relacionamento. Essa obrigação é do homem. Ela é estrita e exclusiva do homem. Ele não cumpriu a parte dele, então ele precisaria fazer isso. Só que o homem, ele estava, a partir daquele momento da queda, daquela desobediência, que ele tomou conhecimento do bem e do mal, ele estava fragilizado, inabilitado, ele estava enfraquecido e, consequentemente, ele estava reprovado. Então, o homem, ele precisava restaurar aquilo. E não conseguia, ele estava impossibilitado, reprovado de fazer aquilo. Olha o que o doutor Leandro Lima responde. O caminho encontrado pelo Pai Celeste para a reversão desse processo foi exatamente o inverso. Tendo criado o homem à sua imagem e semelhança, agora Deus se faz imagem de sua principal criatura na pessoa do Filho encarnado, assumindo o seu estado pecaminoso para, como coparticipante de sua humanidade,
Desligada, expiar-lhe a culpa, regenerá-la e reconciliá-la. A solução de Deus, meus irmãos, foi: bom, o homem não tem como resolver. O jeito é eu ir lá. Eu vou me fazer carne através do meu filho e vou restaurar tudo isso. O mediador tinha que ser um homem. Essa foi a solução de Deus. Ainda que em um estado de rebeldia, depravação e alienação, Deus se fez homem. Ainda que suportando a humilhação na manjedoura, no curso da vida, a cruz, a morte, Deus se fez homem. E ainda que a desobediência no jardim tenha quebrado o pacto das obras, Deus se fez homem. Deus se fez homem como uma solução para regenerar, reconciliar e restaurar aquilo que Adão havia quebrado lá atrás no jardim. Em resumo, meus irmãos, por que o mediador tinha que ser homem? Ele tinha que ser homem para erguer, aprimorar e dignificar a natureza humana. O homem já estava reprovado. O homem que recebeu a imagem e semelhança de Deus não tinha como fazer isso. Ele tinha que se fazer homem para erguer essa natureza novamente. Em segundo lugar, Deus precisava ser homem, o mediador, para submeter-se irrestritamente à lei instituída de Deus, respeitar e obedecer a sua palavra e ser rigorosamente fiel ao Pai. Fidelidade que o nosso Adão não teve. Deus tinha que ser homem para assumir e expiar os nossos pecados mediante a morte vicária. Vicária é substitutivo. Quando o nosso Senhor Jesus se entregou na cruz, a morte no Calvário, foi para substituir, para pagar por nós como resgate perfeito. E Deus tinha que ser homem para nos reconciliar com Deus, restaurar o nosso corpo por meio da ressurreição e nos garantir a vida eterna glorificada com Ele. É por isso, meus irmãos, que o mediador, ele tinha que ser homem, porque nós não tínhamos, nem não temos nenhuma outra forma de nos achegarmos a Deus se não for por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que todas as vezes, quando nós oramos, quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegamos por meio de Cristo, nosso Senhor. Ele, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, se fez carne para expiar os nossos pecados, para nos garantir a vida eterna e nos glorificar com Ele logo, logo. Essa é a nossa resposta na nossa pergunta número 39. Já a pergunta número 40, continuando aqui a nossa sequência do nosso estudo, qual a necessidade do mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Nós vimos aí anteriormente que Deus se fez homem. Em perguntas anteriores, nós estudamos que Deus, que o mediador do pacto da graça era o próprio Senhor Jesus Cristo. A pergunta 38 faz: qual é a necessidade de um mediador ser Deus? A pergunta 39, qual a necessidade de um mediador ser homem? E a pergunta número 40, e aí, qual a necessidade de um mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Já que ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente um homem, mas Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é uma única pessoa. Por que ele precisava ser um Deus e homem em uma única pessoa? A resposta dos teólogos em Westminster é essa. Era necessário que o mediador que havia de reconciliar o homem com Deus fosse Deus e homem, e isto em uma só pessoa, para quê? Para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Como assim? Cada natureza fosse aceita por Deus a nosso favor? Sim, a natureza humana e a natureza divina. Olha só, no início do Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo a perspectiva de Mateus, capítulo 1, versículo 21 diz:
ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela, Maria, vai ter um filho. Esse filho, nascido de Maria, homem, e ele salvará o seu povo. Quem salva o povo é o próprio Senhor, o Redentor. Eis que a Virgem Maria dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse Senhor Jesus que nasceu da Virgem Maria, ele se fez Deus, ele era Deus e estava conosco. Deus conosco, Emanuel. Mateus 3, um pouquinho mais na frente, diz: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando o nosso Senhor foi batizado por João Batista e o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, na primeira trindade, do céu disse: é o meu filho amado, o verdadeiro Deus, Filho de Deus. E 1 Pedro 2,6 diz: por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Devemos confiar nas obras da pessoa inteira, na obra perfeita do Senhor Jesus. Mas vamos esmiuçar isso aqui um pouquinho? Qual a necessidade do mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Vamos ver 5 propósitos, 5 objetivos dessa necessidade de ele ser apenas uma pessoa. Por que ele tinha que ser uma única pessoa? Para que pudesse ser representante dos homens. Por que ele tinha que ser uma única pessoa, humana e divina? Para que pudesse ser mediador entre Deus e os homens. Para que pudesse cumprir o propósito original de governar a criação. Para que pudesse ser o nosso padrão de comportamento e para que pudesse ser o padrão da totalidade da nossa natureza humana. Vamos aprofundar um pouquinho cada item desse? Por exemplo, por que o Senhor Jesus tinha que ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Para que pudesse ser representante dos homens. Eu vou tentar ilustrar da seguinte maneira. O representante do CRM, do Conselho Regional de Medicina, ele precisa ser um médico. O representante do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, agora, na verdade, ele precisa ser um engenheiro. O representante das Forças Armadas, por exemplo, precisa ser um militar. Assim, o representante dos homens diante de Deus, ele precisa ser um homem. Verdadeiramente um homem. Se não houvesse a união dessas duas naturezas numa só pessoa, a pessoa divina do Verbo, ela não poderia ser representante dos pecadores, dos homens, porque para uma pessoa ser representante de outras pessoas, ela precisa ser igual aos representados em natureza. O Senhor Jesus precisava ser homem para poder representar os homens. Então, a necessidade do mediador ser Deus e homem em uma só pessoa era para que ele pudesse ser representante dos homens. Só que ele também teria que ser o mediador entre Deus e os homens. O reverendo doutor Heber Campos, o Heber Pai, pastor Heber Pai, ele explica da seguinte maneira: se o Redentor fosse somente homem, ele poderia simplesmente ver as coisas do ponto de vista dos homens. Se ele fosse apenas divino, ele não poderia experimentar as dores e as consequências de maneira pessoal. Houve necessidade de o mediador ser um representante de duas partes em litígio. Ou seja, meus irmãos, o Senhor Jesus precisava ser Deus, para que entendesse a vontade de Deus, precisava ser homem, para que entendesse e experimentasse ali as dores e as consequências dos homens. E entendendo os dois lados, ele estava apto perfeitamente, plenamente, para ser o mediador entre Deus e os homens. E ele precisava também para que pudesse cumprir o propósito original de governar a criação. Nós, como lemos lá atrás, na criação, nós fomos criados como vice-regente da criação. Só que quando veio a queda, o homem ele perdeu essa total capacidade de governar. A solução de Deus foi: vou me fazer carne, vou restaurar.
Enquanto o homem, como vice-regente da criação, não tinha condições de cumprir o propósito original de governar a criação, Deus mandou, fez-se carne para que isso fosse restaurado. Como homem, a gente até pode governar, mas somente como Deus é que essa condição original pode ser restaurada e o homem ele pode voltar novamente a ser o perfeito dominador da natureza. Ou seja, como homem, podemos governar, mas somente como Deus, o Senhor Jesus, ele poderia retomar essa nossa caminhada do nosso propósito original de governar a criação. Então, por que ele tinha que ser os Deus? Para que pudesse cumprir o propósito original de governar a criação. Essa restauração, ela vai ser futura. E, por fim, para que pudesse ser o padrão da totalidade da nossa natureza humana. Como assim? Quando a redenção do homem se completar, teremos não só nossa alma aperfeiçoada, mas também teremos o corpo totalmente redimido. Então, a totalidade do nosso ser dará evidências claras de incorruptibilidade. O Dr. Heber Carlos de Campos, Heber Pai, ele explica da seguinte maneira: Adão, o esposo de Eva, lá atrás, nos legou uma imagem corrompida do homem original perfeito que ele mesmo havia sido. O outro Adão, o esposo da igreja, o nosso Senhor Jesus, ele está restaurando em nós a imagem do que se havia corrompido e ainda haveremos de refletir plenamente a nossa humanidade com corpo e almas perfeitos. O Senhor Jesus precisava ser verdadeiramente homem, e verdadeiramente Deus. E para quê? Para que nós pudéssemos ter como exemplo o padrão da totalidade da nossa natureza humana. Ou seja, meus irmãos, a necessidade do mediador ser Deus e homem em uma só pessoa, ela passa por esses aspectos. Deus precisava, nós precisávamos dessa restauração. E ele mandou o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, para que isso fosse completo. Devem haver perguntas a respeito desse assunto tão gracioso e tão bom de estudar. Os irmãos que tiverem perguntas, podem colocar as perguntas aí no nosso grupo, que na medida do possível a gente vai tirando as dúvidas. E aqueles que não fizeram na semana passada a tarefinha para casa, como a gente tem organizado, tem aí mais uma tarefa acumulada. Se Deus assim permitir, meus irmãos, no próximo domingo, nós vamos tentar fazer a nossa aula já ao vivo, para que a gente possa voltar a se falar, ter essa interação, aprender mais, fazer essas perguntas, tentar matar um pouquinho da nossa saudade. Eis aí mais um link para responder perguntas a respeito do assunto de hoje. Que Deus os abençoe e os guarde para a glória dele. Amém?